Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, bom dia, Minuto da Extensão aqui na UDESC FM Lages. É neste programa que você conhece os projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade, de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e trago um novo programa ou projeto de extensão toda quinta-feira, aqui às 8 da manhã, na 106.9. Nesta edição, os nossos convidados são o professor Carlos Augusto Paiva Sampaio e também o engenheiro civil e graduando em agronomia aqui no CAV, Ilson Vassen Júnior. Eu converso com eles sobre o projeto Assistência ao Produtor Rural na prevenção de danos às edificações e benfeitorias frente a extremos do clima. Bom, o professor Carlos, ele tem um grande envolvimento com alguns temas que se relacionam a esse projeto. Ele é graduado e mestre em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e o doutorado na Engenharia Agrícola foi pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Carlos Sampaio é professor na Universidade do Estado de Santa Catarina e atua na área de engenharia agrícola, em especial nas construções rurais e ambiência, na eficiência térmica dessas edificações, no armazenamento de grãos e na instrumentação aplicada. Muito bem-vindos à Rádio UDESC. Bom dia, é um prazer estar aqui para mostrar a ação de extensão realizada por nós. Ilson já enfrentou uma graduação, está na agronomia, está complementando essa formação aí para atuar especificamente, então. Bom dia. Bom dia. Juntamente ao professor Sampaio aí, com a oportunidade de realizar esse projeto aí, a gente está querendo unir, na minha parte, essa parte da engenharia civil com a agronomia. Sim, é muito estratégico aí, visão a sua. Professor Carlos, por favor, você que, claro, é um dos criadores deste programa, nos conte como surge este projeto e para quem ele se dedica. Qual é o público-alvo? O público-alvo, principalmente, são os empreendedores rurais, os filhos desses empreendedores rurais, os pequenos produtores rurais e também, no que tange ao meio urbano, os proprietários de edificações, né? Que vai se encher de informações para uma tomada de decisão pertinente ao assunto. Sim, porque, claro, quem em primeiro momento vê o nome do projeto Assistência ao Produtor Rural, talvez não imagine que ele é um projeto, é um programa que também pode atender essas edificações no meio urbano. Interessante. Sim, é isso mesmo. Tanto é que eventos que aconteceu em Xanxerê, em 2015, mostra muito bem essa importância. Sim. Professor, e desde quando este programa existe e em que contexto ele aparece? Você falou em 2015, mas o programa existe desde antes, não é? Esse programa, essa ação de extensão, ela surgiu em 2012, quando eu e também eu já coloco aqui o professor Terezo, nós vimos muitas edificações rurais sendo colapsadas no total em partes, através de um evento climático extremo. E vimos que tinha pouca informação a respeito, né? E aí surgiu aquele viés de professor, né, de curso superior, por que não a gente abranger, se informar mais desse contexto, né? E levar as informações aos produtores rurais para melhorar a vida no campo, né?
com menores perdas, né? Com edificações mais bem elaboradas, né? Também entra aqui também a parte de ambiência, né? Então ela surgiu em 2012, devido mesmo a essa dificuldade de a gente ter informações a respeito. Quando o senhor fala em intempérie, quando fala nessas condições adversas que fazem esses problemas aparecerem, a gente entende por que um trabalho como esse já é um programa permanente, não é? Nós temos uma alta demanda em relação a isso tudo, não é mesmo? Como eu disse, a abrangência é muito importante para evitar com que o produtor rural, seja grande ou pequeno, não importa, ele tenha perdas por poucas informações a respeito da proposta dessa ação. Né? Eu vou dar um exemplo. O vento, por exemplo. Né? O vento causa na edificação pressão positiva e negativa. Se você não tem um entendimento como é que ele age na edificação, pode colapsar. A edificação, o granizo é outro evento do clima também importante. Se não tivermos esse conhecimento, essa abrangência de conhecimento, pode provocar danos a edificações que talvez uma informação até pequena vai gerar menos desconforto. Então, esse aí que é a proposta principal dessa ação, né? Sim. O senhor fala na proposta principal e nós temos que, como é um programa, ele é bem complexo, é antigo, nós vimos aí que desde 2012 ele atua, são pelo menos 3 ações, não é como um programa. O senhor poderia nos trazer em detalhe como é que esse trabalho é desenvolvido, que ações são essas, como é que é feito? As propostas dessa ação, eu vou descrever aqui, são 3, tem 3 nortes, né? A primeira é analisar as edificações e benfeitorias rurais nos aspectos construtivos, né? Diagnosticando possíveis erros. Isso é feito no local. Então a gente vai até o local, conversa com o proprietário rural, com os filhos desses produtores rurais, e nós levamos essas informações, esse conhecimento, essa proposta de melhoria, caso haja, né? Um segundo viés da ação é elaborar um banco de dados de colapso das edificações, seja por causa de ventos intensos e granizo, visando planejamento, prevenção, né? E também a gente conhecer se há uma tendência de ocorrência nas várias regiões do estado. Ah, sim. Eu cito, por exemplo, 3 regiões onde esses eventos mais ocorrem. É a região do Oeste e Centro-Oeste, região de Lages e região do Itajaí, Alto Vale do Itajaí. Né? Esses eventos são mais propícios a causar danos. E um terceiro viés é fornecer assistência técnica por meio de seminários, né, entrevistas, como está ocorrendo aqui, boletins técnicos, visando o conhecimento e também, novamente, a mitigação dos danos às edificações provocadas por esses eventos extremos do clima. Sim, às vezes uma pequena informação, eu imagino, vocês por favor nos detalhem, mas eu imagino que uma pequena informação técnica muitas vezes pode evitar uma perda muito grande, um prejuízo, até mesmo mortes, não é mesmo? Porque uma estrutura mal feita, com o desgaste do tempo, ela vai facilmente se tornar uma ameaça a tudo e todos que estiverem ali embaixo. Então, se você que está nos ouvindo aí já estiver desconfiada de que alguma coisa na sua estrutura e na sua edificação está diferente, está meio perigosa, está meio suspeita, por favor, vamos passar, professor, daqui a pouquinho os contatos para o pessoal, quem sabe, tirar essa dúvida, solicitar aí essa assistência, não é mesmo? Como é que pode, então, ser feito esse contato com vocês, professor? Eu não digo só agora aqui redes sociais, mas como é que é o processo para a pessoa ter acesso? O contato é realizado através de e-mail, né? Endereçado ao professor, através de ligação, né? E eu quero levantar o seguinte, como eu disse que a proposta é mitigar, né,
evitar danos às edificações e benfeitorias, desde 2012, quando foi o início, nós visitamos várias cidades do estado. Sim. Entre elas, vou citar aqui Grão-Pará, onde as edificações, uma ou outra edificações a gente percebeu problema construtivo e sugerimos melhorias, né? Em Urubici, Xanxerê, no evento de 2015, né? No evento de tornado, onde várias edificações urbanas sofreram danos, né? Ou no telhado, ou na estrutura do telhado, né? Isso ocorreu em Xanxerê, Ponte Serrada. Em Salete nós vimos lá uma edificação muito importante, denominada Composto Bar, né? Onde as vigas que sustentam as telhas, elas abaularam, isso quer dizer, elas flexionaram e elas ficaram na iminência de queda. E olha quem está abaixo dela. Nossa. São gado leiteiro de extremo valor, né? Também na Coxilha Rica, aqui na nossa região. E avançamos também nos conhecimentos, em noticiários, né, por meio de sites informativos e jornais. Então, muitas vezes a gente não vai até as edificações. Nós vimos, né, nós participamos, fazemos uma pesquisa do que ocorreu através da informação e através das quedas, das fotos das quedas, nós temos um conhecimento tal para mostrar o que pode ter ocorrido. Sim. Agora me surgiu uma curiosidade, assim, na fala do professor, o gancho para perguntar para você, Wilson, que já vem da formação na engenharia civil. Eu imagino que tem coisas que poderiam ter sido evitadas desde o início, se tivesse sido procurado um conhecimento técnico em engenharia civil, por exemplo, não é mesmo? Isso, é importante o proprietário, né, dessas edificações, já procurar um especialista já na questão de projeto, para que tenha um estudo adequado no projeto, na execução e também para fazer a manutenção dessas estruturas, né? Sim. Porque tem chuva, tem também, falando aqui, vento, granizo, é comum, ao passar do tempo, essas edificações ir se deteriorando. Sim. Então é sempre bom ter essa prática de manutenção. Sim. A impressão que eu tenho, até por conhecer alguns casos, eu fico pensando que na cidade as pessoas estão sempre muito preocupadas, documentação completa, desde o terreno, o projeto para casa, vai construir, chama a gente que tem a competência para construir. Mas me parece, aí um olhar de fora, de quem não convive direto com esse público, mas me parece que muitas vezes na propriedade rural, porque ela é afastada, porque talvez não tenha uma vigilância, quem sabe, tão assídua como na cidade, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, as pessoas talvez construam conforme vai surgindo a necessidade. E aí, muitas vezes, um projeto que não é feito, não passa nem perto de um engenheiro, e é investido dinheiro ali, é comprado material. É isso mesmo ou é impressão minha? Isso aí está mudando. Por quê? Porque isso aí depende muito da proposta da universidade. Sim. Né, da proposta do curso. No caso da agronomia, né, e no caso mais específico de construções rurais. Sim. A gente abrange bem essas informações, então os filhos dos proprietários, né, eles já estão voltando com outra visão. Então claro. não tá ocorrendo mais essa produção, né, essa construção de uma forma assim, sem muito rigor nas técnicas. Sim. Então eu acredito que isso aí hoje em dia está ficando para trás, né? Tanto é que as visitas que nós fizemos nas cidades que eu mencionei tem edificações muito bem elaboradas. Uma ou outra que a gente viu um defeito, seja através do tempo da edificação, seja de uma proposta de projeto não tão bem elaborada, mas a gente sentiu também muito feedback, muita sinergia com o proprietário rural. Ele sentia ele se sentia muito importante em ouvir aquelas informações e possivelmente aplicar, né? Aplicar
aplicar as correções pertinentes, levadas até ele através dessa ação de extensão. Sim. O senhor comentou sobre esse abaulamento, ou seja, cria aquela barriguinha na estrutura, vai pendendo e daqui a pouco pode quebrar. Que outros problemas vocês identificaram com essas visitas nesse projeto, professor? Sim, isso é uma pergunta muito importante. Um outro problema que a gente viu é vigas que não estão em cima de colunas, de pilares, por exemplo. Meu Deus. E isso vai causar um esforço de cisalhamento, né? Esse já é um nome mais técnico, né? Que pode vir a colapsar com a força do vento. Sim. O uso de pouca amarração de telhas. Isso aqui houve até um evento aqui em Laje que várias telhas colapsaram porque elas não tinham amarração adequada. A amarração, como eu digo, é maior número de parafusos, aumentar a força de arranque delas, né? Outra é com relação ao granizo, né? Qual é a telha usar para evitar danos às edificações, por exemplo, uma telha de fibrocimento, né? Essas mais finas, né? Elas vão colapsar, elas vão provocar danos com o granizo, né? Então a gente leva até o proprietário alguns materiais mais importantes para absorver esse possível dano que pode ocorrer com materiais não adequados. Sim, o senhor até comentou antes sobre a incidência muito grande de granizo aqui na região de Lages, não é? Quais são os outros problemas mesmo nas outras regiões? Como eu disse, aqui em Santa Catarina, são 3 regiões aqui que são mais propensas a danos climáticos extremos. Seria o oeste, o centro-oeste, com ventos tornados. Sim. Seria aqui a região de Lages, também ventos tornados, mas granizo também é muito típico aqui, pode causar danos. E na região aqui de Itajaí, aí mais Vale do Itajaí, problema com enxurrada, né? Com chuva intensa. A gente vê pelo noticiário, não é mesmo? Quando fala assim, Vale do Itajaí, a gente já imagina as enxurradas. É triste, mas acaba sendo uma espécie de identidade daquele local. Como, infelizmente, nós temos aí agora o Rio Grande do Sul com essa identidade. E com isso, gente, eu gostaria de fazer um gancho para um próximo momento aqui da nossa conversa, que não só valoriza, como atualiza demais esse tipo de trabalho que vocês estão desenvolvendo. Como que este projeto, esse programa, professor, se adapta a tempos de eventos extremos, como os que nós vivemos aí no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, não é? No Rio Grande do Sul o evento foi mais chuva, né? Enxurrada, chuva intensa. Aqui a proposta é mais com aspecto de vento e granizo. Sim. Como que isso pode ser levado até o conhecimento do produtor? É isso? Isso. Como é que o projeto pode atender, digamos, uma região como essa, né? Tá. Por exemplo. Eu diria o seguinte, através de boletins técnicos, Sim. através de entrevistas, né? Através através de publicação, né? Do conhecimento dessa ação em congresso, aí já é mais a nível de Brasil, né? Sim. Por exemplo, aqui nós tivemos o CIEMPEX, né? Ano passado, um evento de extrema importância, onde levamos algumas informações até com boletins técnicos, né? Então houve uma discussão lá com membros até da prefeitura de Laje, no caso, que a gente foi lá em Coxilha Rica, né? E um outro ponto que tem que ser levantado aqui é que atualmente nos projetos de construções rurais, né? Os alunos, né? Eles fazem um projeto, né? Geralmente em loco, né? No local da construção, onde eles sentem assim, eles veem interesse e a proposta do projeto, interesse em realizar os projetos no local da edificação. Na volta nós fizemos assim uma espécie de uma mesa redonda, onde eles apresentam os problemas que eles viram. Sim. Então aí a gente sugere as possíveis melhorias na edificação. Nessa mesa redonda, né? O que é isso? É uma ação de extensão produzida pelos alunos. Então, bom, na verdade, como estamos, claro, no ambiente acadêmico, essa experiência do projeto serve ao ensino,
aí vai servir para a atualização desses profissionais também por meio dos congressos. Bom, o professor falou antes aqui, tocou no nome SIMPEX, a sigla, seria o Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão. Para você, nosso ouvinte que ainda não faz parte do universo CAV, do universo acadêmico, nós temos aí um evento que integra, claro, os novos conhecimentos a essa formação, a esse ensino que está correndo. E é muito importante, não é, professor, quando o senhor cita o fato de que cada vez mais o campo ou as edificações feitas nesse meio estão sendo aí muito receptivas, as pessoas estão sendo muito receptivas aos novos conhecimentos que vêm desse universo acadêmico, porque é muito importante que a gente leve, não só pela palavra aqui, mas por essas ações, como pelo programa, leve esse conhecimento e implemente, que traga na prática essa melhoria, não é? Eu fiquei curiosa em relação a essa questão dos eventos extremos, porque agora eu imagino que entre esses novos contatos, novas atividades, experiências do programa, vão estar regiões afetadas desse modo, não é tão extremo? Uhum. Então é bem isso, você levantou um ponto importante, o meio rural, as edificações, a tecnologia está chegando forte e cada vez mais o que é importante dizer que o empreendedor rural, o homem do campo, né, as secretarias de agricultura das diversas cidades estão se informando, né, cada vez mais. Sim. E essa sua extensão ela faz o casamento com esse interesse, e aí eles terão mais clareza sobre a otimização da edificação, o que pode causar o evento climático extremo sobre a construção, os melhores materiais, não só no aspecto construtivo, mas também no aspecto de ambiência, e também nós levamos também alguma informação sobre o aproveitamento da água de chuva proveniente do telhado e da energia solar, já que as edificações rurais, a gente também fala que são galpões, né? São galpões imensos, né? Em que se tiver uma face voltada para o norte, aqui no caso aqui do estado de Santa Catarina, é importante que saibam, né, da possibilidade de geração de energia solar, né? Falando energia solar fotovoltaica. Então a abrangência dessa ação ela é multidisciplinar, né? Envolve física, topografia, meteorologia, mas acreditamos na importância dela e a gente vê que a recepção é muito favorável, a discussão em loco é muito favorável e a discussão nos projetos de construções rurais são muito favoráveis. Cada vez mais o meio rural ser protagonista, né? Da economia aí no estado e no nosso país aí. Sim, e com isso o senhor me dá a ideia de perguntar sobre parcerias, sobre como é que é o interesse, por exemplo, do estado em relação a esse trabalho, se vocês mantêm esse contato, se são procurados, como é que é, professor? Tá, a gente mantém um contato sim com a Secretaria de Agricultura, né? Como disse também com os discentes, né? Sim. Que agora eles estão fazendo essa sinergia com a ação de extensão, com a parte de prevenção de acidentes, através ali da Defesa Civil, né? Professores de outras universidades, né? Alguns participam dessa ação de extensão, trazendo informações importantes, conhecimento importante para a gente cada vez mais melhorar essa ação, né? E a gente faz as visitas técnicas quando há assim possibilidade, né? Quando há planejamento, né? A gente vai até a cidade que tem interesse, as edificações, e a gente levando informações e passando maior clareza sobre a possibilidade de melhoria cada vez mais das edificações, né? Sim. Bom, e aí estamos já quase nos encaminhando aí para o final. Eu gostaria de ouvir do Wilson. Como já sabemos, ele tem essa formação na engenharia civil inicialmente. Como é que foi esse interesse pela agronomia, Wilson? Tu já tinhas esse olhar sobre as edificações e como é que tu vê um conhecimento encontrando o outro para que tu aprofunde nessa área? Sim, na verdade, essa é uma área que eu sempre me agradei, que era a parte da agronomia.
Só que lá atrás não tive uma certa oportunidade de começar. Comecei na parte da civil primeiro, e depois que terminei a civil, fiquei trabalhando um tempo, e depois surgiu a oportunidade de eu entrar como portador de diploma aqui na universidade e tentar buscar essa formação, né? Que na verdade era a minha primeira opção. Que coisa, mas olha só, aparentemente a gente olha assim, isso que me chamou a atenção e talvez do ouvinte, não tem aparentemente tanta ligação a engenharia civil com a agronomia, não é? Eram gostos diferentes. Mas faziam parte da tua vida já, de repente, atividade familiar. Na verdade, a ligação eu encontrei aqui, né? A gente se conheceu com o professor na parte do desenho técnico. Sim. Fui monitor dele. E depois levamos chegou na parte de construções rurais, que daí a gente continuou no projeto de extensão. Entendi. E como é que tem sido o teu envolvimento com o programa? Como é que é a tua atividade, a tua participação ali? Tem a parte de coleta de dados, que a gente coleta os dados a partir de eventos que vêm acontecendo, faz um banco de dados. Acompanhamento em local também, juntamente com o professor, fazendo as visitas às propriedades, né? Sim. E tentando identificar e mostrar ao proprietário os erros que tem, como ele pode melhorar, para que não venham a ocorrer esses colapsos. Sim. É curioso, não, é interessante destacar que, bom, assim como os animais, nós temos muitas pessoas envolvidas nesses locais, então é grave, pode ser grave a consequência da desatenção em relação a tudo isso, né? Isso. Eu quero levantar aqui que a proposta não é só direcionada a edificações para animais, também edificações para a produção vegetal. Também sim, por favor, a gente vê também assim alguns erros construtivos em estufa, né? Então a gente também leva as possíveis melhorias, né? E como que o produtor rural vai agir num caso de um evento extremo como o vento, por exemplo. Sim. Vou dar um exemplo aqui. Por favor. Vamos supor que numa estufa tem 2 aberturas, né? E num caso de evento extremo, ele só deixa aberto uma abertura e a outra está fechada. Aquilo vai gerar pressões internas e externas que pode jogar a estufa, pode destruir totalmente a estufa, né? A estufa agrícola, né? Então, e também a abrangência também de benfeitorias rurais. Até lembro agora nos projetos rurais praticados nesse semestre mais recente, que tinha um comedouro, né, que a gente vai dizer que é um comedouro para gado, vamos dizer que é uma benfeitoria, em que estava havendo muito desperdício. Então, através da reunião, né, da apresentação do projeto, juntamente com os alunos que participaram do projeto, numa mesa redonda, nós vimos o que poderia ser feito. Então, e eles vão levar essa informação, essa melhoria para os proprietários, né? Então, nada mais é do que isso também, um viés extensionista. Sim. E, bom, a avaliação desse andamento até aqui são 12 anos até o momento deste programa, não é? Como é que você avalia, professor? Não sei se existe, assim, um número, mesmo que geral, de propriedades ou pessoas atendidas, resultados, como é que você avalia? Como eu disse um pouco para trás aí, a cidade que nós visitamos, né? Grão-Pará, Rio Fino, Xixerê. Eu vou chamar a atenção para Salete novamente, né? Okay. É que uma viga lá onde estão colocadas as telhas, ela abaulou, ela barrigou, vamos dizer assim, né? Ela formou uma barriga e estava na iminência de queda. E o que estava embaixo era um gado extremamente valioso, né? Então, isso aí eu lembro demais disso aí. Nós falamos com o proprietário, ele ficou extremamente agradecido, né? E esperamos que ele tenha tomado as providências, né? E em outras edificações, a gente também leva essas informações e também a gente espera também que eles tomem as providências necessárias, né? Mas principalmente o conhecimento e a clareza dessa proposta, né? Em resumo, vocês entregam todo o estudo, fazem toda uma avaliação, a pessoa só tem que investir, chamar alguém para fazer a mudança. É isso mesmo. A gente fala
melhorias, né? Sim. Nos aspectos, vou voltar nos aspectos construtivos, né? Nos aspectos de ambiência e também a proposta de aproveitamento de água de chuva e da energia solar fotovoltaica, né? Sim, até eu aqui perguntei dessa forma, é claro, para o ouvinte entender mais rápido, mais fácil, mas em resumo, é até complexo dizer, em resumo, é um trabalho muito detalhado, são 3 ações, são 12 anos de história. E agora, professor, eu gostaria de saber de você, mas também a partir das experiências do Wilson e de outros estudantes, quais são as perspectivas para o programa, o que você visualiza como novas estratégias ou direcionamentos do programa para os próximos anos? O caminhamento da ação de extensão é bem isso, é fazer, por exemplo, essa entrevista aqui é de extrema importância, né, que tem uma abrangência enorme no Estado, né, boletins técnicos, né, isso aí no Estado, né, e participar de seminários, né, de congressos de extensões, né, publicação em revista, né, e principalmente eu volto a insistir, com os filhos de produtores rurais que estão fazendo o curso de agronomia ou outro curso aqui no CAV, né? Eles fazer sinergia com essa proposta de ação, porque isso aí vai trazer resultado muito positivo. Sim. Muito positivo. E para quem quiser, agora sim, vamos passar o detalhe dos contatos, se tiver rede social também de laboratório, o que o senhor quiser passar. Para quem quiser entender melhor, saber se pode ser atendido lá na sua localidade, para de repente fazer aí um primeiro contato, como é que chega até vocês? O contato que é o mais importante é o e-mail, né? Sim. O meu e-mail é desculpe. É carlos.sampaio@udesc.br. Sim. Então, através desse contato, nós vamos avançar no que o proprietário, ou a prefeitura, né, ou a Secretaria da Agricultura, ou outros órgãos pretende, né? Certo. Então, vou repetir, como é rádio, muitas vezes passa rápido, a pessoa não conseguiu anotar. O professor disponibiliza aqui o e-mail, que é carlos.sampaio@udesc.br. carlos.sampaio@udesc.br. Mais algum contato, professor? Temos rede social? Temos alguma? Outro contato que eu acho que é extremo de importância é na direção de extensão, né? Sim. Onde eu vou frisar aqui, né, que eles têm um entendimento da importância dessa ação, né? Eles dão total apoio para a sua realização. Então, é um contato também muito importante na direção de extensão do CAV. Professor, vamos agora sim finalizar a nossa conversa, a nossa entrevista. Gostaria de deixar uma reflexão final, um chamamento? Fique à vontade. O que a gente percebeu que quando nós fomos até as edificações rurais, as propriedades rurais, o agrado enorme dos proprietários rurais. Sim. Né? Então, isso aí já é o suficiente para a gente dizer da importância dessa ação. Né? E agora, como eu volto a falar, os filhos desses proprietários rurais, ao vir fazer o curso no CAV, no UDESC, eles, no caso a agronomia, né, eles se inteiram também dessa proposta, da proposta dessa ação na disciplina de construções rurais. Então, saber que o CAV e o UDESC tem essa proposta, essa ação, né, que a gente julga de extrema importância devido mesmo à aceitabilidade, ao agradecimento dos proprietários rurais quando a gente fomos até os seus empreendimentos. Tá certo. Muito obrigada e muito sucesso a este programa, que certamente vai ser muito demandado aí nos próximos tempos, dados os eventos que nós temos passado. Você ouviu o Minuto da Extensão aqui na UDESC FM de Lages. No programa de hoje, os nossos convidados são o professor Carlos Augusto Paiva Sampaio e também o estudante Wilson Vassen Júnior. O professor Carlos é graduado e mestre em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e o doutorado em Engenharia Agrícola foi pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp.
Carlos Sampaio é professor na Universidade do Estado de Santa Catarina e atua em engenharia agrícola, em especial nas construções rurais e ambiência, eficiência térmica de edificações, armazenamento de grãos e instrumentação aplicada. O Wilson é engenheiro civil, já formado, e cursa a graduação em agronomia aqui no CAV UDESC. Nós conversamos hoje sobre o programa de extensão, programa já antigo, de 12 anos, assistência ao produtor rural na prevenção de danos às edificações e benfeitorias frente a extremos do clima, um projeto muito necessário nesta nossa região do Brasil. Muito obrigada a você, nosso ouvinte, obrigada aos nossos convidados, sejam sempre bem-vindos aqui com atualizações, com novos aspectos, projetos, enfim. Obrigada a você, ouvinte da 106.9. Você, a cada semana, sempre nas quintas-feiras, tem acesso aí a um novo projeto, um programa de extensão aqui no nosso Minuto da Extensão, sempre às 8 da manhã. A reprise desta edição, desta nossa conversa de hoje, é no sábado, às 6 da tarde. Voltamos em edição inédita na próxima quinta-feira. Eu sou Carla Torres e encontro você em outros programas aqui da UDESC FM de Lages. Até mais, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.